As origens do Ministério Público de Pernambuco, enquanto instituição brasileira, remontam ao início do período republicano, com a promulgação da Constituição Federal de 1891. Antes disso, durante o período colonial, entre 1530 e 1822, existiam na estrutura da justiça portuguesa os cargos de procurador dos feitos da coroa e de promotor de justiça. Tinham como obrigação fiscalizar e executar a lei, além de promover a acusação criminal. Não raro, o procurador acumulava ambos os cargos, juntamente com o de procurador do fisco. Com a instalação do Tribunal da Relação em Pernambuco, em 6 de fevereiro de 1821, foi criado o cargo de promotor de justiça da Vila do Recife, tendo sido nomeado para o cargo Bernardo José da Gama, o Visconde de Goiânia, em 13 de agosto de 1822. José da Gama foi nomeado desembargador na Relação de Pernambuco, como terceiro agravista e promotor de justiça, primeiro da Relação de Pernambuco. Jurei e tomei posse do lugar de desembargador, terceiro agravista e promotor de justiça desta relação, em virtude do alvará de posse e portaria do governo provisório desta província, registrados nos livros competentes. Recife de Pernambuco, 13 de agosto de 1822. Bernardo José da Gama. No período imperial, entre 1822 e 1889, o Código do Processo Criminal de Primeira Instância, de 1832, sistematizou a organização judiciária e as funções dos promotores públicos, que tinham como funções em seu artigo 37, denunciar os crimes públicos e policiais e acusar os delinquentes perante os jurados, assim como os crimes de reduzir à escravidão pessoas livres, cárcere privado, homicídio ou a tentativa dele, e roubos, calúnias e injúrias contra o imperador e membros da família imperial, solicitar a prisão e punição dos criminosos e promover a execução das sentenças e mandados judiciais, dar parte às autoridades competentes das negligências, omissões e prevaricações dos empregados na administração da justiça. Com o advento da República, em 15 de novembro de 1889, e com a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, é criado o cargo de Procurador-Geral da República, escolhido dentre os membros do Supremo Tribunal Federal. A partir da estruturação do federalismo no país, coube a cada estado a elaboração de sua própria Constituição. Em 17 de junho de 1891, é promulgada a Constituição Política do Estado de Pernambuco, que estabeleceu pela primeira vez o Ministério Público enquanto instituição, responsável por representar o Estado, seus interesses, os da Justiça Pública e dos interditos e ausentes, perante os juízes e os tribunais, tendo por chefe um Procurador-Geral do Estado. Uma lei ordinária dar-lhe-á organização, estabelecendo seu pessoal e funções. No ano seguinte, em 1892, é nomeado o primeiro Procurador-Geral do Estado, o promotor público Armínio Coriolano Tavares dos Santos. Desde a nomeação do primeiro Procurador-Geral do Estado até os dias atuais, o Ministério Público de Pernambuco já contou com 39 procuradores gerais, sendo o atual o 40º. Ao Procurador-Geral do Estado estavam subordinados os promotores públicos e os curadores gerais de órfãos, ausentes e interditos. Na capital, atuavam 3 promotores públicos. O primeiro servia como curador dos órfãos, o segundo como curador de interditos e ausentes e promotor de resíduos, e o terceiro como curador de massas falidas. Em cada município do interior deveria haver um promotor público, que deveria acumular todas as funções estabelecidas aos promotores da capital. Nos anos de 1940, tem-se o primeiro registro de concurso para promotor público. Na década de 1960, precisamente no ano de 1963, o Ministério Público de Pernambuco registra a nomeação de sua primeira promotora pública, doutora Maria Nelly Lima Ribeiro, que assume a Promotoria de Justiça de Verdejante.
Com a Constituição Estadual de 1967, cria-se o cargo de Procurador-Geral de Justiça, que passa a ser o chefe do Ministério Público, desvinculando-se da representação judicial do Estado, que passa a ser exclusiva do Procurador-Geral do Estado, mantendo-se o Ministério Público como um órgão auxiliar da administração da Justiça. Em 11 de setembro de 1969, o Decreto-Lei nº 83 definiu a organização do Ministério Público Estadual, até então definida pela Lei de Organização Judiciária. Além do cargo de Procurador-Geral de Justiça, o referido Decreto-Lei criou o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, bem como o Colégio de Procuradores e a Secretaria-Geral do MPPE, proporcionando maior autonomia à instituição. Já em 1970, o Decreto 2163, de 3 de novembro, aprova o regimento do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e da Secretaria-Geral do Ministério Público de Pernambuco. É criado o cargo de Secretário-Geral. Em 1986, a Lei nº 9.924, de 5 de dezembro, altera o critério de escolha do Procurador-Geral, que deveria ser escolhido pelo governador dentre os procuradores de justiça. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público deixou de ser órgão auxiliar da Justiça para ser uma instituição independente, integrante das funções essenciais à Justiça, sendo-lhe garantida a autonomia funcional, administrativa e financeira. Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Em 1992, o governador do estado de Pernambuco, à época Joaquim Francisco, sanciona a Lei Complementar nº 6, de 4 de novembro daquele ano, onde o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco seria nomeado pelo chefe do Executivo Estadual, escolhendo um nome da lista tríplice, composta de procuradores de justiça e eleita pelos membros da carreira em efetivo exercício, para um mandato de 2 anos, permitida a recondução por mais 2. A autonomia funcional, administrativa e financeira definida pela Constituição de 1988 só se concretizou nos anos de 1994 e 1996, com a publicação da Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 1994, a Lei Orgânica do MPPE, que lhe conferiu autonomia funcional a nível estadual. No ano de 1995, o Ministério Público de Pernambuco dava um importante passo no investimento em capacitação e treinamento de pessoal, com a criação da Escola Superior do MPPE. Em 1996, no governo de Miguel Arraes, na gestão do Procurador-Geral de Justiça José Tavares, o Ministério Público de Pernambuco consegue a sanção da Lei 11.375, de 11 de agosto de 1996, que estrutura administrativamente o MPPE, com a criação de até 480 cargos para servidores, mediante concurso público. O primeiro certame realizou-se naquele mesmo ano. A autonomia financeira e administrativa proporcionou a estruturação do MPPE, através da aquisição de prédios próprios, a exemplo do edifício Promotor de Justiça Roberto Lira, em 1996, atual sede do Ministério Público de Pernambuco, e o imóvel nomeado Promotor de Justiça Paulo Cavalcante, em 1998, sede das Promotorias de Justiça e de Defesa da Cidadania da capital, além da construção de sedes para promotorias de justiça em diversos municípios pernambucanos. Em 2002, através da portaria PGJ 524, é criado no Ministério Público de Pernambuco o Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo, que surge com o objetivo de construir estratégias de enfrentamento ao racismo. Em 2006, é criada a Ouvidoria do Ministério Público de Pernambuco, tendo à frente uma mulher, a Procuradora de Justiça Jerusa Torres de Lima, como primeira a ocupar o cargo de ouvidora.
No final da década, em 2009, a lei orgânica referente ao critério de escolha do Procurador-Geral de Justiça da instituição é alterada, fazendo permitir que o promotor de justiça pudesse candidatar-se ao cargo máximo do parquê jurídico, sem que fosse preciso ascender à posição de procurador de justiça. Os requisitos mínimos passaram a ser de 35 anos de idade e ao menos 10 anos de carreira como membro do MPPE. Em 2018, o Ministério Público de Pernambuco cria o primeiro núcleo de acordo de não persecução penal do Brasil. O MP pernambucano também reforçou seu quadro de membros entre os anos de 2017, 2018 e 2019, dando posse a aproximadamente 67 novos promotores de justiça. Nos últimos 2 anos, o Ministério Público de Pernambuco entrou definitivamente na era digital, com a implantação dos sistemas eletrônicos de documentos, SEI e SIM, extrajudicial eletrônico, cuja meta é o de zerar a produção de documentos em papel, proporcionando maior celeridade e transparência na atuação finalística. A situação acarretada pela pandemia da Covid-19 em 2020 criou um cenário sem precedentes, alterando intensamente os processos de trabalho, rotinas e operação da instituição. O teletrabalho foi regulamentado e tornou-se condição de manutenção dos serviços oferecidos à população pernambucana, em função das medidas restritivas impostas pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Ministério Público de Pernambuco chega a 2021 tendo como principal meta a inclusão, com a presença maciça de mulheres ocupando cargos de liderança na administração superior da instituição. Nos 6 primeiros meses do ano, o MP pernambucano teve um avanço significativo na implementação de novos mecanismos de gestão. Destaque para a reforma administrativa e a execução do projeto de estruturação das procuradorias e promotorias de justiça através da nomeação dos novos assessores de membro. O MP de Pernambuco também teve mais foco no controle e monitoramento de sua execução orçamentária. Deu início à concretização de sua sede única, com a assinatura da ordem de serviço para a elaboração do projeto, e ainda se preocupou em prestar assistência à saúde de membros e servidores. Uma série de iniciativas que estão garantindo mais transparência nas decisões, garantia jurídica, integração e mais produtividade. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.